Olá, bem-vindo ao meu canal e hoje esse vídeo é para contar para vocês um pouquinho sobre quem eu sou e por que eu me chamo aqui de mãe bilíngue. Eu sou a Aline Egger, sou gaúcha e brasileira. Nunca morei fora do país. Fiz um intercâmbio de 30 dias, mas não foi lá que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês no Brasil, estudando aqui durante muitos anos e gostei tanto que o inglês se tornou a minha profissão. Hoje sou professora de inglês, dou aula numa universidade, mas já passei por cursos de idiomas, aulas particulares e uma escola regular. Então, esse é o lugar que eu falo, de alguém que aprendeu inglês no Brasil, que gostou disso, se tornou professora e agora trabalha para formar outros professores e para estimular e quem sabe estimular mesmo, né, outras famílias a criarem seus filhos bilíngues. Quando eu engravidei, uma aluna minha me perguntou se eu iria criar o meu filho bilíngue, que era algo que eu contava bastante na universidade. E eu disse que sim, que eu já estava criando ele bilíngue porque eu já conversava com ele na minha barriga, né? Então, assim, não é criando bilíngue, né? Ele já estava sendo imerso nesse mundo de duas línguas. Porque quando ele estava na minha barriga, ele já ouvia eu falando inglês. E aí ela perguntou se eu não estava afim de documentar isso e compartilhar com um blog, escrever. E foi então que eu criei um Instagram Mãe Bilíngue e comecei lá devagarinho compartilhando com os meus alunos, ex-alunos, minha família, como é que estava sendo esse processo. E aí foi surgindo mais gente e agora tem muitas pessoas que eu acabo não conhecendo pessoalmente, mas que me conhecem como mãe bilíngue e conhecem o Lucas como um menino bilíngue, né, que eles chamam. E agora eu decidi então criar esse canal para contar para vocês um pouquinho mais desse processo, para ser algo que fique documentado aqui também nas redes, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Quem é essa pessoa, né, por trás desse Instagram e do blog e agora também do canal do YouTube Mãe Bilíngue. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 13 anos. Na verdade, quando eu tinha 12 na escola, na sexta série na época, eu tive meu primeiro contato com língua inglesa. E foi tudo bem, a minha melhor amiga falava bastante inglês, então ela foi, né, me salvando nos trabalhos em grupo. Mas com 13 anos, na sétima série, eu teria que me virar sozinha e aí eu comecei a ter dificuldades no inglês. E a minha mãe, então, me matriculou numa escola de idiomas aqui da minha cidade. Eu entrei, então, com 13 anos e me apaixonei. E foi algo, assim, realmente sem muita explicação. Eu realmente amei e comecei bem e pensei, né? Alguma coisa eu sou boa nessa vida, eu sei fazer isso. E comecei a me dedicar e participar de todas as festas que a escola proporcionava, atividades de finais de semana, pizza, karaokê, assim, o que tivesse eu estava fazendo porque de fato eu gostava muito. Convenci meu pai na época a fazer uma assinatura de uma revista americana. E eu me lembro assim de pegar uma folha de papel enorme, escrever meu nome e sobrenome com letras maiúsculas, o meu endereço, CEP, telefone, tudo que podia ser preciso, né, que eles pudessem me perguntar por telefone. E aí eu nervosa assim no telefone, pedindo para soletrar meu nome, sobrenome, tudo assim, super, super nervosa. Mas então a gente assinou uma revista. E aquela revista, então, uma vez por mês, me alimentava de algumas notícias, alguns textos em inglês que eram diferentes. Eu lembro que eu fiz até um trabalho para a escola, né, de idiomas, assim, apresentando coisas que eu tinha lido ali. Então, me ajudou muito. Porque eu brinco, né, nos cursos que eu dou, nos workshops que eu faço, que eu sou um aprendiz raiz, né, não sou um aprendiz Nutella. Eu aprendi inglês numa época que a gente não tinha internet, não tinha TV a cabo, quer dizer, existia, mas a gente não tinha acesso a isso e era muito, muito caro. E foi tendo depois, né? A internet, me lembro assim de realmente usar quando eu tinha meus 17, 18 anos. Então antes, né? Eu e minha melhor amiga, a gente às vezes fazia viagens de carro, de ônibus, a gente fez uma vez de oitava série, ouvindo os nossos Discman, sem parar a mesma música para tentar tirar a letra, porque a letra não vinha naquele CD. Então, se a letra não vinha, a gente não podia lá digitar, né? Lyrics, não tinha isso. Então, isso foi me ajudando a praticar e aprender e melhorar o meu inglês. Com 17 anos eu estava me formando, então, nessa escola de idiomas e eles me convidaram para me tornar professora. Eu comecei como uma
Eu trabalhava num resource center, assim, ajudando alunos que faltavam aula, na computação, na parte de tecnologia, ali acessar blogs, esse tipo de coisa. E logo em seguida eu fui para a sala de aula e comecei a dar aula. Eu, na verdade, cursava psicologia na universidade e gostava muito, mas eu comecei a amar dar aula e vi que ser professora era algo que eu queria fazer, então eu troquei de curso. E fiquei nessa escola de idiomas durante 3 anos, depois eu saí. E no mesmo ano que eu estava me formando em letras, né, letras em inglês, eu não sou formada em letras português e inglês, só letras em inglês. No ano que eu estava me formando em letras em inglês, eu fui contratada para trabalhar numa escola regular da minha cidade particular. E lá eu fiquei 7 anos. E trabalhei então com grupos, né, de crianças pequenas, naquele processo inicial assim de 1 hora por semana na turma de inglês ou 2 entradas de 50 minutos. Mas no ano seguinte, essa escola então implementou um currículo bilíngue e as crianças a partir de 4 anos teriam 10 horas de inglês por semana. E ali eu me senti um pouco apavorada, porque eu não tinha magistério, não tinha pedagogia. Então, nossa, como é que eu vou trabalhar inglês com 20, 25 crianças numa turma, 15, dependendo, né? Então aquilo me deixou bastante preocupada, porque os cursos de letras, né, quem aqui é professor e tá assistindo sabe que os cursos de letras não preparam, né, para dar aula para criança. Então eu decidi fazer uma especialização. E aí eu fiz uma especialização em educação infantil, aprendi muito, mas aprendi mesmo, de verdade, observando as minhas colegas dando aula, as minhas colegas de língua materna, que eram, né, tinham magistério, muitas formadas em pedagogia, algumas formadas em arte. Então eu observava muito o que elas estavam fazendo e me inspirava nelas para poder fazer algumas atividades em inglês, né? Fiquei lá 7 anos, trabalhei então com currículo bilíngue, me apaixonando pelo bilinguismo e descobrindo esse mundo bilíngue de verdade e vendo funcionar, né? Porque a gente sabe que funciona, mas quando tu vê funcionar, a gente fica, meu Deus, eu sei que funciona, tô vendo funcionar. E trabalhei com a alfabetização das crianças, trabalhei matemática, ciências, história, então foram 7 anos assim de muito desafio mas de muita aprendizagem. E depois disso eu fui parar então na universidade, fiz uma seleção, passei, já estou há 10 anos nessa universidade, que é a universidade que me formou, então, né, é muito bacana isso. E trabalho então com formação de professores, né, e eu tenho alunos que já dão aula de inglês, e outros alunos que querem se formar para começar a dar aula de inglês. E lá então eu compartilho com eles um pouco do que eu aprendi nessa minha vida fazendo, né, dando aula e compartilho com eles as coisas que não deram certo e as coisas que deram muito certo, que eu tenho orgulho de dividir. E então, quando eu engravidei do Lucas, eu já tinha algumas amigas que criavam os filhos bilíngues. E quando eu engravidei do Lucas, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. O meu marido topou, ninguém da família incomodou e, né, não eram, eles não tinham esse poder de decisão, mas assim, todo mundo da família achou legal. Então, desde que ele estava na minha barriga, eu conversava com ele em inglês. Uma ex-aluna minha perguntou se eu ia compartilhar com o mundo o que eu estava fazendo e na época, então, eu decidi criar um Instagram que inicialmente era seguido só por família e alunos da Unicinos, né, meus alunos da universidade, mas que com o tempo eles foram passando para a família, para os seus alunos, para os seus amigos e agora tem um monte de gente que eu não sei, né, muitas vezes quem é, mas que conversa comigo diariamente e que me pede dicas e que me mostra como está sendo nas suas famílias, então tem sido uma experiência muito legal. Então eu criei meu blog esse ano para poder documentar um pouquinho mais, ter uns textos um pouquinho mais longos e esse ano então decidi começar o meu canal do YouTube para poder conversar com vocês. Certo? Então esse é um pouquinho da minha história. E nos outros vídeos eu vou contar para vocês como é que tem sido também o processo de criar o Lucas bilíngue desde o começo, a reação das pessoas, quais são as vantagens, né, de aprender inglês quando é criança, quais são os perigos também, né? Então eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui no canal da minha experiência prática, mas também da minha experiência teórica, do que eu sei, né, do que está documentado, pesquisado. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mim, algo que eu não respondi, não quis fazer um vídeo gigante, mas se tem alguma coisa que eu não respondi que vocês gostariam de saber, deixa a pergunta nos comentários que eu gravo um outro vídeo, certo? Eu espero alimentar esse canal do YouTube toda semana. Então, se não quiser perder nada,
dá um like, subscribe, e eu tô me sentindo muito youtuber agora, perguntando, pedindo pra vocês fazerem isso, certo? Thank you so much for watching.